Vamos tentar. Bom dia, irmãos. Graça e paz, amém? Vamos nessa. Irmãos, vamos seguir com os nossos estudos em qual livro mesmo? Apocalipse. Quais capítulos foram selecionados para hoje, irmãos? Capítulos de 4 a 7. Vamos lá. Hoje temos de sol. Pega um pra mim. A última vez eu fiz só com a gloriosa memória e foi difícil. Vocês quatro. Pastor, me ajuda, por favor. Hoje você está mais perto. Apocalipse 4 a 7. Esse é o recorte de textos que nós utilizaremos. Deixa eu vir mais para cá. Agora a gente vai ver pela primeira vez, das várias que a gente vai passar aqui ao longo do livro, a gente vai passar por uma sessão completa que narra até o fim do mundo. Como eu falei para os irmãos, o livro do Apocalipse, na perspectiva em que a gente está trabalhando com ele foi escrito em 7 sessões paralelas, e eu dei o exemplo para os irmãos, como se a gente tirasse foto de uma parte diferente do templo, de cada vez. A gente olha de ângulos diferentes uma mesma coisa, cada hora dando um foco diferente em cada parte. A primeira sessão, que é o que a gente viu na aula da semana passada, é a sessão que mostra as 7 igrejas. E a gente viu que falar de 7 igrejas, a gente está falando de quantas pessoas no cristianismo? 7 igrejas simbolizam o quê? A plenitude, ou seja, a totalidade da igreja. Tem 7 exemplos de igrejas, tem 7 exemplos de vidas cristãs, mas eles todos exemplificam a totalidade da igreja. Então, o primeiro número que a gente trabalhou, os números simbólicos do Apocalipse, foi justamente o número 7. Totalidade, plenitude. E hoje a gente vai ver alguns outros. Sobre o que a gente falou semana passada também. Além dessa questão do paralelismo progressivo, né, que a gente vê a mesma história várias vezes, no caso do Apocalipse, entendemos que está escrito em 7 vezes a mesma história, cada hora num foco diferente. A gente viu, dando foco no capítulo 1, como nós fizemos na semana passada, que quem é o autor do Apocalipse não é João, é quem? Jesus. Jesus é o autor do Apocalipse, ele é o autor desta revelação, e que aqui ele aparece como alguém glorioso, alguém todo-poderoso, através de todas aquelas figuras, o rosto brilhando, representando a glória, uma espada de 2 gumes saindo da língua, no lugar da língua, significando a palavra em si, os pés de bronze, como alguém que tem força e poder para pisar e esmagar. A gente viu todos esses símbolos demonstrando um Cristo todo-poderoso, diferente do Cristo que desceu à terra e se humilhou e morreu numa morte vergonhosa. Então a gente viu Jesus Cristo como todo-poderoso, e ele trouxe essas palavras para o apóstolo João. Agora, depois que a gente viu o capítulo 1, que tem essa narração sobre como que Jesus Cristo todo glorioso está, nos capítulos 2 e 3, que a gente não conversou na aula passada, mas que está no material da semana passada de vocês, tem as cartas de Jesus às 7 igrejas. Ou seja, quem conversa com a igreja é o próprio Jesus. Olha, você põe. É o próprio Jesus. Quem tem recomendações, quem tem mandamentos, quem diz palavras de reprovação para as igrejas é o próprio Cristo. Porque conforme a gente viu no capítulo 1, ele passeia no meio da igreja. Lembra? Deixa eu ver aqui, no capítulo 1,
A gente vê Jesus passeando entre 7 candelabros, ou 7 candeeiros, que são as 7 igrejas. Isso no capítulo 1, ou seja, Deus, na pessoa de Jesus Cristo, está se relacionando com a igreja. E no final do capítulo 1, a gente viu que o apóstolo João, ele entrou em desespero tão grande que pode ter desmaiado, e Jesus, com todo o seu poder e glória, veio e acalmou ele, demonstrando que mesmo que ele seja todo poderoso e com toda aquela imagem poderosa e gloriosa dele, ele ainda se relaciona com misericórdia com a sua igreja. Certo, irmãos? Então, hoje veremos algo diferente. Observem aí o título da aula de hoje. Temos dessa vez aí, ao longo de 4 capítulos, o que nós veremos sobre o trono de Deus, o livro e os 7 selos deste livro. Eu pedi para os irmãos lerem antecipadamente, porque não dá tempo de nós lermos tanta coisa. Se os irmãos observarem, o próprio material de vocês dessa semana está enorme. Então, ele tem muita informação. Aqui dentro dele tem as perguntas que os irmãos fizeram. Então, caso não dê tempo de eu falar, as respostas estão aqui. Só uma das perguntas da Gracinha que não, porque ela mandou meia-noite. Aí ficou um pouco difícil. Mas as outras estão respondidas aqui dentro e nós vamos conversar sobre elas. Primeira coisa, irmãos, estejam com a Bíblia aberta, porque pode ser que nós leiamos alguns dos versículos aqui. E, como ponto de partida, temos que começar pelo capítulo 4. Então, nos capítulos de 1 a 3. João foi chamado, viu a Cristo glorificado e escreveu a carta das 7 igrejas. Agora vejam como que começa o capítulo 4. Depois dessas coisas, que coisas? João vê Cristo glorificado e escreveu as cartas das igrejas. Eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. João, ali onde ele estava, na ilha de Patmos, ele vê acima dele, de acordo com o que ele escreveu, uma porta aberta. E essa porta aberta, com a mesma voz que falou com ele no capítulo 1, chama ele para subir e ver o que tinha lá. Ele explica, o próprio João explica que ele, no versículo 2, imediatamente eu me achei em espírito. Ou seja, a partir daí para frente é tudo uma visão. Então, tenhamos isso como ponto de partida. Estamos falando sobre visões e símbolos. As coisas que eu vou descrever não são literais, certo? A gente falou sobre isso na semana passada mesmo. A gente parou para imaginar Jesus com o rosto brilhante, espada saindo da boca, pé de bronze, aquelas coisas todas. Não dá. Porque Jesus continuou sendo homem com aparência de homem. Só que aqui também a gente vai ver outros símbolos que falam a respeito disso. Então João foi levado em espírito por uma porta que estava acima dele. João foi para o céu. Dessa vez, nesses capítulos todos, de 4 a 7, o local em que João está é o céu. É diante do trono de Deus. E às vezes a gente para e fica imaginando, né? Quando alguém falece e tal, a gente, é quase que inevitável a gente pensar como que a pessoa está, para onde que foi, essas coisas todas. Esse é o texto que explica como que é o ambiente daqueles que já se foram. Agora a gente vai ter uma visão clara, real, de como que é. Não é, a gente vai ver que não é igual Turma da Mônica, né? Que tem um anjinho, uma arpinha, de fraldinha voando daqui para lá. É uma coisa um pouco diferente. E que tem muita coisa no céu. É isso que a gente vai ver ao longo do capítulo 4. Eu preciso dar um foco maior durante alguns minutos
nos capítulos 4 e 5, porque eles pautam todo o restante do livro. Certo, irmãos? Então, dos capítulos 4 e 5, a gente vai ler uma quantidade um pouco maior de versículos do que no 6 e no 7. Certo? Os irmãos estão com a Bíblia aí? Vai dar certo? Então vamos lá, irmãos. Então, ó, já vimos 1 e 2. Eu vou praticamente ler inteiro, mas vamos lá. O 2. Imediatamente me achei espírito e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Em nenhum momento aqui, ao longo desse capítulo, a gente vai ver João falando assim: Deus estava sentado no trono. Mas as indicações que tem aqui escritas, as descrições que tem aqui nas palavras dele, demonstram que é Deus Pai que está sentado no trono. Então, ó, vejam só algumas dessas características. Alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe. Está no texto que os irmãos têm na mão também aí, que jaspe é uma pedra translúcida, transparente. A melhor equivalência que a gente pode fazer é diamante. Então, a gente entende o diamante como uma pedra de pouco valor? A gente entende como a rainha das pedras, né? Então a gente vê aqui, ó, esse aspecto daquele que está sentado. Quem está sentado no trono tem tanto valor e beleza quanto uma pedra de diamante, que seria o nosso equivalente aqui ao jaspe, e de sardônio. Sardônio é uma pedra vermelha, caríssima. Então a gente vai ver ao longo do livro, e a gente vê ao longo da Bíblia em si, o branco e o vermelho, ou o transparente e o vermelho andando sempre lado a lado. A claridade, a transparência dessa pedra de jaspe, o diamante, simbolizando já santidade e pureza. E o sardônio, que é vermelho, o que para nós cristãos significa vermelho? Sangue, mas sangue de alguém. Sangue de Cristo Jesus. Ou seja, e o sangue de Cristo Jesus é capaz de fazer o que por nós? Purificar de todos os pecados, e a partir do derramamento de sangue de Jesus que aconteceu a nossa redenção. Ou seja, esse trono é um trono de pureza, santidade e redenção. Vamos ver o que mais tem pra frente, ó. E ao redor do trono há um arco-íris. O arco-íris, ele aparece lá em Gênesis. Em que situação que o arco-íris aparece? Depois do dilúvio. E Deus coloca o arco para dizer o quê? Para demonstrar o quê para a humanidade? É uma promessa, né, que ele faz. Não vai se acabar em água. Exato, o mundo não vai mais se acabar em água, por isso a gente vai ver o mundo acabando com fogo depois. Mas o mundo não vai mais se acabar em água. Você tem? Aqui, ó. E outra coisa, o arco-íris apareceu depois de um momento de maior caos no mundo até então. Ou seja, o arco-íris é símbolo de paz após a tribulação. Então a gente vê no trono, quais são as 3 primeiras imagens do trono? Pureza, santidade, redenção e paz após a tribulação. Certo? Essas primeiras 3 figuras, ok. Isso falando a respeito do trono, de quem está sentado no trono. Como eu falei para os irmãos, está falando a respeito de Deus Pai, mas a gente já vai pegar essa informação de que é de Deus Pai. Então agora olha só. Há um arco-íris, no final do versículo 3, há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda, no sentido de reluzir tanto quanto uma pedra de esmeralda. Não é um arco-íris verde, que é um arco-íris, né? Mas a questão de ficar tão brilhante e evidente essa questão da paz depois da tribulação, quanto uma pedra de esmeralda brilha. Agora, ó, sigamos. O 4. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro.
Agora a gente entra nos primeiros problemas. Então a gente viu o trono. Imaginem, eu decidi não trazer imagem. Eu pensei em trazer imagem para os irmãos, mas eu decidi não trazer porque as imagens são literais demais com o texto. E o texto não é literal. Então pode colocar na cabeça dos irmãos uma ideia que não existe. Por isso eu decidi não trazer. Mas o texto, ele traz a ideia de que o trono está no centro de tudo. Todas as outras coisas estão em torno do trono. Todos os outros elementos que vão aparecer aqui ao longo do texto, eles se posicionam em volta do trono, como se cada vez tivesse uma camada a mais. Mas quem está no centro de tudo é o trono de Deus, certo? Só que, estando o trono de Deus ali em volta do trono, a gente vê outros 24 tronos. E agora, como que a gente lida com esses 24 tronos? E esses 24 anciãos? Primeira coisa, o número 24. Vamos lidar com números de novo. Hoje é uma aula que a gente vai mexer muito com o número. O número 24, ele é o dobro de outro número. 24 é o dobro de 12. E a gente tem nas escrituras sagradas o número 12 aparecendo com relevância de várias formas diferentes. Os irmãos podem dar exemplos? Os apóstolos, as tribos de Israel. A gente tem esses dois marcos como símbolos do povo de Deus. Então, as 12 tribos de Israel, elas representavam a totalidade do povo de Israel. E os 12 apóstolos, eles deram os fundamentos pelos quais a igreja foi construída. Ou seja, 24 são 12 mais 12. 12 do Antigo Testamento e 12 do Novo Testamento. Só que eles são representantes. Vou aproveitar que somos presbiterianos, eu vou fazer um jogo de palavras aqui. São 24 o quê? 24 tronos assentados, 24 o quê? Os anciãos, outra palavra para ancião é presbítero. E presbítero é um representante, é um líder representante com uma experiência. Esse é o propósito. Então a gente tem os 12 representantes do Antigo Testamento e os 12 representantes do Novo Testamento. Não significa que estava lá sentado Pedro, Tiago, João, André. Não é isso. Significa que o povo de Deus estava em torno do trono. Então, grave essa questão, irmãos. Aqueles que fazem parte do povo de Deus morreram em Cristo e estão diante do trono. Eles não estão num lugar distante do trono de Deus, não. Eles estão em torno do trono, representados nesses 24 anciãos. Mas a igreja, tanto o povo do Antigo Testamento quanto do Novo, misturados, todos estão ali em volta do trono de Deus. Certo, irmãos? Esses são os 24 anciãos. Então, a igreja antes de Cristo chegar e a depois que Cristo chegou, todos eles juntos ali. A salvação se aplicou da mesma forma para todos eles, para os que conheciam já Jesus Cristo e para os que criam na promessa de que viria o Messias. Então a igreja, os que já morreram, estão em torno do trono de Cristo. Não, eu falei trono de Cristo, mas não é. Do trono de Deus Pai. Estamos ainda no capítulo 4. Certo? Vamos lá. 24 anciãos vestidos de branco, ou seja, com vestes puras, já demonstrando a glorificação deles, cujas cabeças estão coroas de ouro. Por quê? Porque no capítulo 1 é dito que aqueles que vencessem juntamente com Cristo reinariam juntamente com Cristo. Coloquei até referência, Apocalipse 1:6 e o 5:10 falam a respeito disso. Nós somos súditos de Jesus aqui na terra? Sim, mas o Apocalipse coloca que nós reinaremos juntamente com Jesus.
nossas funções na Nova Jerusalém não são só de servir, mas de reinar também. É um pouco complexo esse conceito a mais aí, mas ele surge. Tem uma alegoria, uma historinha, que pode ser que seja na cabeça dos irmãos, que ela foi construída para ser assim, que é as Crônicas de Nárnia. Não sei se os irmãos já viram. O final do segundo livro, que é o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, que é o primeiro filme que a gente tem aí, no final, os participantes todos do filme, os protagonistas todos, eles se sentam em vários tronos, sentados um do lado do outro, e eles reinam sobre Nárnia. O C.S. Lewis ele fez de propósito mesmo. É uma alegoria ao cristianismo mesmo, no sentido de todos eles reinarão. Tem o trono principal do rei, tem, mas todos os outros do povo de Deus reinam juntamente com ele. Certo, irmãos? Ainda não estamos nesse ponto. Lembra que são os glorificados, os que já estão com as vestes brancas, os que já estão com as coroas na cabeça. Nós ainda não. Ainda não chegou a nossa hora. Mas no momento que Deus nos chamar, subiremos para não só servi-lo, o que vai acontecer, não só para louvá-lo, o que vai acontecer, mas para reinar sobre a sua criação. O chamado que Deus fez para Adão era justamente esse. Ele tinha que ser o governante sobre o jardim, só que ele abriu mão. Deus, depois da nossa redenção, nos chama de volta para governar sobre a sua criação. Certo, irmãos? Então vamos lá. O conceito do trono, ele é cheio de coisas. Vamos lá. 5. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono há 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. 7 Espíritos de Deus a gente já falou no capítulo 1. O que são 7 Espíritos de Deus? Os 7 Espíritos. A plenitude do Espírito de Deus, o Espírito Santo completo. Então, diante do trono, ali na região do trono, não estava só Deus Pai assentado, o Espírito Santo estava lá também, certo? Então, tenhamos isso em mente, o Espírito Santo estava lá. Os 7 Espíritos de Deus, como forma Apocalipse fica escrevendo, significa o Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo, a totalidade do Espírito Santo, o Espírito Santo todinho. E nesse versículo 5, fala que saem relâmpagos, são demonstrações de poder, como tinha no Sinai, quando Moisés subiu para pegar as tábuas, tanto que assustou o povo. Aquelas demonstrações da presença de Deus, elas estão aqui também nesse trono. Versículo 6: adiante do trono, como que um mar de vidro, semelhante a cristal. Um mar de vidro, ele traz alguns significados. Primeiro, a questão do mar de vidro estar cristalizado ali, toda aquela potência incontrolável do mar, diante de Deus não é nada. Diante de Deus, até aquilo que é turbulento é calmaria. E outra coisa, o formato daqui desse ambiente do trono de Deus, ele parece muito com o formato do templo e do tabernáculo que a gente tem no Antigo Testamento, em que esse mar de vidro representaria a bacia de se lavar antes de entrar no Santo dos Santos. Ou seja, a gente falou dos tronos, a gente vai falar de outros elementos, mas para chegar no trono tinha um mar de vidro, ou seja, a purificação máxima era exigida ali como barreira para o trono de Deus. Agora vejamos, o mar de vidro semelhante ao cristal, e também no meio do trono, e à volta do trono, aí outra pergunta dos irmãos, 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. O que será que isso significa? 4 seres viventes, cheios de olhos.
às vezes 2 já são demais, cheios de olhos por diante e por detrás. Esse aqui, a gente tem que olhar mais coisas, ó. Versículo 7. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo a novilho, o terceiro tem rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Então piorou mais a situação. São 4 seres aí, 3 com cara de bicho e 1 com cara semelhante de homem. Quem é essa turma? Versículo 8. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, e não tem descanso dia e noite, proclamando. Aí tem o canto desses 4 seres viventes. A gente já olha esse canto. Mas olha só, o que será que são esses 4 seres viventes? Esses 4 seres viventes, eles têm características de anjos, conforme Isaías e Ezequiel colocaram. Eu coloquei referência para os irmãos, aí também, na parte dos 4 seres viventes, tem a referência de onde eu tirei isso. Mas olha só, e agora eu vou juntar a interpretação de vários teólogos para falar sobre eles. Primeira coisa, se a gente for olhar para os animais que eles têm a aparência, a gente vai ver uma coisa. Leão, que é o representante, para o nosso contexto aqui, seria o representante máximo dos animais selvagens. O novilho, representante dos animais domésticos. O semelhante a homem, a gente pode entender como homem mesmo ou a parte dos primatas em si. E a águia representando as aves. No final, dá 4 grupos de animais aí. O número 4, a gente vai ter no Apocalipse como o número que representa a criação. O 7, a gente falou que é plenitude. O 12 representa o povo de Deus. Agora, o 4 representa a criação. A gente vai ver esse número 4 aparecendo várias vezes. Por exemplo, que Deus chamou gente de todos os povos, línguas, raças e nações. Vai dar sempre 4, porque significa que fazem parte da criação. Aqui, esses 4 seres, sendo eles anjos, aqui, e tendo essa aparência, é como se, diante do trono de Deus, a criação estivesse também glorificando a Deus. E por que eu disse glorificando a Deus? Porque no final do versículo 8, tem o que eles cantam. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. E por que eu sei que é Deus Pai que está no trono? Por causa desse cântico. Santo, santo, santo. Quem é plenamente santo é só Deus. O Deus Todo-Poderoso, onipotente. Quem que é onipotente? Deus, aquele que era, que é e que há de vir. Ele é eterno. Então agora sabemos de quem a gente está falando. E no capítulo 5 ele fica claro porque a gente está falando de Deus Pai e não do Filho. A gente já vai ver. Mas vejam só. Os 24 anciãos, diante daquele trono de glória, junto com os 4 seres viventes, ali entoando esse cântico. Versículo 9. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, ou seja, características de Deus sendo repetidas. Os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando. Agora olha esse cântico. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então nesse primeiro cenário, já terminamos o primeiro capítulo de hoje, hein? Nesse primeiro cenário a gente tem o quê? Deus assentado no trono, seu trono de glória, sendo louvado pelo quê? Pelo que Ele é,
santo, onipotente, eterno, e pelo que Ele fez, Ele criou todas as coisas. Então a gente vê aqui Deus sendo louvado por dois motivos: por quem Ele é e pelo que Ele fez, certo? E o que Ele fez específico ainda, porque não o que Ele fez de forma geral, o que Ele fez enquanto um Deus criador. Veja o versículo 11: Tu és digno, Senhor Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste. Sim, por causa da Tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então o louvor ao Deus Criador. Até aí tudo bem? Acabamos o capítulo 4. Alguém quer comentar ou perguntar alguma coisa? É um momento, que depois pode dar um nó para eu responder se estiver no meio de outros capítulos. Depois, quando os irmãos tiverem tempo, leiam também, que tem mais informações. Aqui eu estou fazendo um resumo do resumo. Aqui já é um resumo, só que eu falando é mais resumido ainda. Certo, irmãos? Entramos no capítulo 5. O capítulo 5 é o capítulo que vira a história inteira do Apocalipse, mostrando como a história do mundo inteiro mudou. Olha o título que eu coloquei aqui para o capítulo 5: O livro, o cordeiro e o leão. Cordeiro e leão são títulos que a gente já sabe e aplica a quem? A quem que a gente chama de cordeiro e leão? Mesmo que seja separadamente. A gente chama de Jesus de cordeiro e leão. Ou seja, esse capítulo 5 vai falar principalmente sobre quem? Jesus, o cordeiro e o leão. Agora vamos ver como que isso se desenrola. Esse capítulo 5 eu vou pular mais versículos, mas a gente tem que levar as coisas, ó. Versículo 1: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono. Quem estava sentado no trono mesmo? Deus. Um livro escrito por dentro e por fora. E livro, eu já falei para os irmãos que para esse contexto é um rolo. Igual esse daqui, ele está escrito por dentro e por fora, né? Então, vi um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Com 7. Eu devia ter trazido uma referência visual para os irmãos. Em filme, série antiga, que a gente vê que pinga a cera e coloca um selo por cima, sabe? Um lacre. É esse tipo. Então a gente vê que esse rolo de livro está selado com 7 lacres, 7 selos. Agora vejamos só. 2. Vi também um anjo forte que proclamava em alta voz: Quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Agora João fala de si mesmo: E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Vamos parar por aí. Primeira coisa, sobre o livro. A gente tem alguns textos bíblicos que demonstram para nós situações assim. O próprio livro de Ezequiel, ele traz essa questão de ter o destino, Deus escrever o destino num livro e enrolar para depois revelar aquilo que está lá. No capítulo 6 de Apocalipse mesmo, a gente vai ver o que está escrito nesse livro. Mas olha só, esse livro é super importante. Aquele que estava sentado no trono tinha o livro na mão direita. Então, se a gente for colocar de forma visual, igual o João colocou, seria uma situação muito complexa, porque olha só, Deus assentado no trono, segurando o livro na mão. Por mais que a gente saiba que Deus não tem corpo, né? Segurando o livro na mão. E tudo aquilo que estava no céu que a gente falou, a criação, a igreja, os anjos, nada, ninguém
e Deus com o livro na mão. Ninguém, lembra do mar de vidro? Ninguém podia se aproximar para pegar, para abrir esse livro. E Deus com o livro na mão. Agora a gente para e pensa assim, vamos pensar nas figuras bíblicas que a gente conhece. Responda para mim, pela crença dos irmãos, Moisés está no céu? Estão com medo de responder isso? O Moisés está no inferno? Ele está, mas ele está guardando aonde, Zé? Ele está assim no céu. Pensa no ladrão da cruz. Jesus falou para o ladrão da cruz o quê? Você falou assim, ó, dorme 3.000 anos aí que depois eu te acordo. Ou Jesus falou outra coisa? Hoje mesmo. Ainda hoje mesmo. Então, isso vale para todos os outros. Onde que Moisés está? No céu. Moisés, que recebeu a lei de Deus, diretamente da boca de Deus, ele não podia abrir esse livro. Nossa, espera um pouco. O apóstolo, vamos pegar do Novo Testamento. Não, do Antigo ainda. Davi, homem segundo o coração de Deus, não podia. Abraão, amigo de Deus, não podia. O apóstolo Paulo, Pedro, o João, que era o discípulo amado, que estava lá, nem ele. Fale. E assim, o tempo enquanto a gente conhece como cronos, né? Seria meio que uma linha temporal. O que acontece, e Deus, como Criador, ele transcende isso. Ou seja, ele está fora do tempo. Então ele consegue entrar e sair em qualquer ponto do tempo. Quando eu falar de morte, assim, morte escreve na Bíblia como um sono. Sono você dorme, fecha o olho, acorda, já aconteceu. Pode ter passado o tempo que for, para você, foi no salário de Deus. Então, tipo assim, entendeu? Seria fácil brincar Deus fora do tempo. É que os outros textos bíblicos não dão suporte à ideia de, por mais que Deus seja eterno, de que o ser humano ficou em suspensão. Mostra o ser humano acordado, 24 tronos louvando a Deus. Exatamente. Tipo assim, é que pra quem morre, no caso, seria meio que o corpo da pessoa desligou, a alma foi direto pro céu. Só que foi direto pro céu, ela saiu do tempo que a gente conhece. Entendeu? Porque é bem complicado essa coisa pra gente. Que quando nós dormimos o sono da morte. Está dormindo, vai estar falando aí. Únicas pessoas que foi elevado ao céu foi Elias, né? Moisés depois apareceu lá com Jesus na transfiguração, e Enoque, né, que foi com Deus. Precisa aí só, porque os outros tudo dormiram o sono, não foi Moisés. Exato, mas repare que não está falando. Está falando que diante do trono não estava Enoque, Moisés e Elias. Tá. Todos os crentes do Antigo Testamento e todos os crentes do Novo Testamento. Como Deus é eterno, de forma atemporal, de forma eterna, eles estão lá, despertos, louvando a Deus. Então, aqui está como 24 pessoas, 24 representantes, mas simboliza todo mundo. Mas, Lucas, aí tem uma pergunta também. Não sei se não está no contexto, mas eu vou perguntar. Porque tem uns que falam uma coisa, outros falam outra, então tem hora que eu fico em dúvida. Tipo assim, morreu. O Felipinho morreu. O corpo dele, a gente sabe, está ali, a alma dele. Uns falam que ele vai ficar dormindo, que nem falarem, dormindo até a volta de Jesus. Certo? Quando Jesus voltar, aqueles que morreram, né? Se eu já morri, eu fico ouvindo. Aí, Jesus vai levar os que estão mortos já, tá lá, não sei se está dormindo. Aí, quando aqui nós estamos aqui, Jesus voltar agora, por exemplo, que diz que num piscar de olhos nós vamos morrer, certo? Para. E daí eu queria saber assim, e daí por que tem como fala, pastora, o julgamento? Que vai ter o julgamento, não vai? Vai, a gente vai chegar. Vai ter o julgamento. Vai, vamos chegar lá. Então tá bom. É só a gente ter paciência, a gente chega até lá. Tá bom.
Não necessariamente hoje, mas a gente vai chegar até lá. Vai tomar que não perca essa aula, né? A ideia do sono é o que o Carlos colocou, você também colocou. É o tempo. Não é que está dormindo, mas para quem mora é como que fechar os olhos aqui e acordar na eternidade. O apóstolo Paulo, ele fala disso, ele fala assim: é bom que eu fique aqui com vocês, mas morrer para mim seria lucro, porque eu ia estar com Jesus agora. Ou seja, eu não ia estar com Jesus quando ele vier dos ares com soar de trombeta. Não, eu vou para Jesus agora, mas por vocês eu fico aqui. Porque na teologia bíblica, a pessoa morreu, ela estará com Deus, se morreu com Deus, claro, né? Estará diante de Deus, mas o sono da morte não é que a pessoa está dormindo e tal, a alma está dormindo e depois vai despertar. É que é complexo falar sobre isso, porque tem algumas religiões que dizem exatamente isso. Que a alma está dormindo e não vai ter despertar, não é isso? E aí é uma coisa que eu vou bater muito hoje, meio sem querer, querendo. A gente bebe de muitas fontes diferentes. Fale, irmão. Em João capítulo 3, versículo 13, diz: ninguém subiu ao céu senão o Filho do Homem, que de lá desceu. Esse aí seria Jesus. Sim, ele mesmo. Então, mais ninguém subiu ao céu, não. Daqueles que estão sentados lá não subiram. Ninguém Subiram, cara. desceu no sentido de poder testemunhar, participar de tudo e depois vir aqui contar. Ninguém, só ele. Só ele foi participante do céu antes de vir para cá. Os outros que morreram, a gente não consegue nem conversar com eles. Os que subiram, subiram. Ninguém apareceu pra lá, né? Mas a ideia do sono não presa ao tempo, né? É como que a pessoa é como a gente quando a gente dorme. Se você amanhecer acordado, por exemplo, você percebe que 8 horas é um tempo enorme para você passar acordado. Mas se você estiver cansado, você dormiu, você fechou os olhos, já acordou do outro dia. Nossa, já passaram as 8 horas. Essa é a questão do sentido da morte que fala uma pessoa. Sim, eu só fico rebatendo tanto isso justamente para a gente não ter a noção de que a pessoa dorme e fica suspensa. Mas há um mundo daí. Ela não morre, não fica assim, ela está desperta diante do trono. Eu vejo assim que, como João foi levado ao Espírito, né? Isso ainda não está lá ainda. Ainda vai acontecer, porque. Eu vou te provar que já aconteceu. Não, eu vou te provar que isso daqui, capítulos 4 e 5 são passados. Eu já vou provar. Só um minutinho. Espero chegar até lá, sério. O livro carregava uma mensagem tão importante, tão complexa, que todo mundo diante do trono de Deus não podia olhar. E falar isso, que eles não podiam abrir e não podiam olhar, ele aumenta o peso do que acontece em seguida. Mas olha só, falando sobre esse livro enrolado com 7 selos, a gente viu o desespero de João. João vê que ninguém consegue abrir. Imagina, ele olhando lá, ai meu Deus, é o Moisés. Vai! Não, nem ele vai. Meu Deus, tem anjo ali. Ninguém. Ixi. E o próprio Deus decidiu não abrir. Percebam isso. Deus está segurando o livro fechado porque Ele quer. Agora vejamos o que vem em seguida. Ó. Versículo 5. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, conforme a bênção de Jacó, lá em Gênesis, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Sabíamos que o Cristo seria da linhagem do rei Davi. Venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então aqui no versículo 5 a gente tem falando assim, quem pode abrir o livro? Então já melhorou um pouco a situação. Ninguém podia abrir, nem olhar. Só que alguém fala assim, não, tem alguém que pode. Quem? O leão da tribo de Judá, da raiz de Davi. Esses versículos todos apontam para alguém específico, que os os versículos seguintes mostram. Ó. Então, versículo 6, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, ou seja,
Lembra que eu falei que cada grupo desse que eu falava era uma camada a mais? Se esse que apareceu aí, a raiz de Davi, da tribo de Judá, aí, ele está entre todos eles. Ou seja, ele está no meio de tudo. No meio de tudo tinha o quê? Só tinha uma coisa no meio de tudo: o trono. Então, esse aqui, leão da tribo de Judá, raiz de Davi, ele foi lá para o meio de tudo. E olha só. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Um cordeiro como tendo sido sacrificado. Isaías 53 é o melhor texto que mostra Jesus como cordeiro do sacrifício. E na conversa que Jesus teve com Tomé, por exemplo, lá no Evangelho segundo João, Jesus continuou carregando as marcas da cruz, mesmo depois de ter ressuscitado num corpo glorioso. Ele continuou tendo as marcas. João viu alguém que tinha marcas de sacrifício. Ele tinha 7 chifres. A gente entra naquele problema de novo. 7. Plenitude, totalidade. Chifre significa poder. Poder. Se ele tinha 7 chifres, ele tinha a totalidade do poder. Ele tinha todo o poder. Ele era onipotente. Entende, irmãos? Esse símbolo, ele é complexo, mas chifre significa isso. Eu não vou explicar. Mas 7 chifres é a totalidade do poder. Eu ia dar alguns exemplos, mas que não precisa. Bem como 7 olhos. Ou seja, a totalidade da visão. Se olha tudo, sabe de tudo. Então ele é onisciente. E os 7 olhos, eles trazem uma explicação a mais. 7 olhos que são os 7 Espíritos de Deus. Então, este que aparece aqui, esse cordeiro aqui, ele tem o Espírito Santo. Ele é parte com o Espírito Santo. E o Espírito Santo, conforme Jesus entregou, depois que ele subiu aos céus, está em todo lugar. Então, esse cordeiro, além de onipresente, além de onisciente, ele é onipresente. Onisciente, onipotente, ele é onisciente. Ou seja, os 3 atributos de quem? De Deus. Ou seja, eu vi alguém com poder e autoridade de Deus. Chegou no meio do trono de Deus. E olha só, 7. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ninguém podia nem olhar. O cordeiro chegou e... Agora é comigo. Olha como a coisa fica maior ali. O cordeiro que venceu a morte, venceu o pecado, se tornou o único digno de fazer isso, de ir lá pegar. Enoque, que foi levado aos céus, assim como Elias, não podia. Moisés, que até apareceu na transfiguração com Jesus, já glorificado, também não podia. Ninguém, porque eles não venceram a morte. Eles não carregavam as marcas de terem vencido a morte. Só uma pessoa conseguiu. E este cordeiro, Jesus Cristo, tomou o livro da mão de Deus Pai. Continuação, versículo 8. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, ou seja, honraram a ele ali, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Olha só isso. Essa informação ela quase que passa batida. Diante do trono de Deus estão as orações dos santos. Deus, com toda a sua majestade e glória, não afasta dele as nossas orações. E isso é um alerta para a gente. Se Deus tem diante do seu trono as nossas orações, temos orado a Deus? Porque Ele recebe as nossas orações. Sobre as orações em si, a gente só vai falar no ciclo da semana que vem. Tem algo específico sobre isso. E o 9.
Agora olha o cântico que entoavam para esse cordeiro que pegou o livro na mão. Digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de, olha só 4, toda tribo, língua, povo e nação. Jesus comprou os seres humanos de toda a criação. Ou seja, em questão de autoridade, não quer dizer que ele salvou a todos. Em questão de autoridade, todos são dele. Jesus, antes de fazer a grande comissão, em Mateus 28, 18, ele diz: todo o poder me foi dado nos céus e na terra, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Aí que ele fala: portanto, ide fazer discípulos de todas as nações. O ministério de Jesus, ele foi só para os judeus. Tem algumas outras pessoas que aparecem no meio do caminho? Sim, mas Jesus se concentrou nos judeus, porque era o espaço de abrangência dele, a autoridade dele cabia só até ali. Depois da morte e ressurreição, todo o poder e autoridade virou dele. Lembra da tentação? Uma das tentações, o diabo olhou para Jesus e falou assim: ó, olha todos os reinos da terra, se quiser eu te dou. Por quê? Porque não era de Jesus. É complexo entender isso, mas Deus decidiu abrir mão. Para quê? Para reaver da melhor forma possível, que foi essa, através da morte de Jesus. O diabo podia oferecer os reinos da terra para Jesus, mas Jesus não quis daquele jeito. Jesus quis de outro. Como? Se entregando. E se entregando, o mundo se tornou dele. Todas as nações são dele. Todas as nações podem ouvir o evangelho dele. Entende, irmãos? Toda tribo, língua, povo e nação, todas as pessoas estão debaixo da autoridade de Jesus, para que o nosso Deus os constituísse reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. De novo aquele conceito daqueles salvos reinando juntamente ali diante do trono. As outras coisas desse capítulo eu vou deixar para os irmãos lerem aqui, porque a gente precisa ir para o 6. Mas vejam só o que a gente viu até agora. No capítulo 1, a gente tem, na ilha de Patmos, Jesus falando com João, e João viu que Jesus estava entre as igrejas. No capítulo 4, a gente viu o trono de Deus, em que Deus Pai estava lá, regendo da forma mais gloriosa possível, tendo já os santos em volta, tendo toda a criação, tudo em louvor a Ele. No capítulo 5, a gente vê que o cordeiro que foi morto teve a autoridade para reaver o mundo. Aí que eu falo aquilo que eu falei para o Zé. Isso é passado. Jesus já está com toda a autoridade. Como ele falou em Mateus 28, 18. Ele já está com toda a autoridade. Então isso daqui já aconteceu. O livro está na mão de Jesus. E agora a gente vai lidar com o livro. Lidando com o livro, a gente percebe uma coisa. Capítulo 6 agora. Eu coloquei o capítulo